Primeiro carro brasileiro com suspensão McPherson. Primeiro carro brasileiro com picape derivada. Primeiro carro brasileiro com motor na transversal. Primeiro carro mundial a utilizar álcool como combustível. Hoje vamos falar deste carro cercado de primazias, que inaugurou a fábrica da Fiat em Minas Gerais. E claro, já vai se inscrevendo no canal, deixa o seu like e ative o sininho das notificações. Fazendo isso você fica sempre atualizado de vídeos novos aqui, fortalece e ainda faz parte deste canal. Fiat 147, tudo o que você precisa saber. Segue a vinheta. Primeiro carro produzido pela Fiat do Brasil, o 147 inaugurava a fábrica em Betim, considerado um divisor de águas no mercado automobilístico nacional, e você vai entender isso a partir de agora. Segundo a fábrica, o Fiat 147 foi testado por mais de 1 milhão de quilômetros para pôr em prova sua estrutura, consumo, robustez da suspensão e da tração dianteira. Sua apresentação ao público deu-se no Salão do Automóvel em 18 de novembro de 76, onde foram expostas 15 unidades do Fiat 147, pintadas em diferentes cores. No lado de fora do Parque de Exposições do AMB, em São Paulo, havia um circuito de cerca de 300 metros de extensão, no qual um funcionário da fábrica levava os curiosos para uma volta no modelo que fazia sua estreia em terras brasileiras. Pequeno demais, apresentava fragilidade e o som pelo escapamento era estridente. A caixa de transmissão de 4 marchas de início apresentava certa dificuldade de engate da primeira. Não havia nada parecido por aqui. O 147 vinha enfrentar o Fusca e a Brasília, mas com tecnologia bem antiga, e também o Chevette, que apesar de recente na época, seguia outra escola. E se você gosta de Fusca e Chevette, tem link na descrição com a história completa deles. Confira! Derivando do Fiat 127 italiano, o modelo brasileiro tinha linhas modernas, de acordo com as tendências europeias da época. A carroceria de 2 volumes e 3 portas era chamado pela fábrica de semi-brake ou semi-perua, medindo 3,60 m de comprimento, entre eixo 2,20 e peso de 800 kg, sendo menor que o Fusca em quase 40 cm. Inicialmente, a frente possuía faróis quadrados com cantos arredondados, grade preta com frisos horizontais, luzes de direção retangulares situadas acima do para-choque. Internamente, o painel funcional continha apenas o básico. Não havia marcador de temperatura do motor, apenas luz espia, o que mudaria mais tarde. O 147 tinha lâmpada de alerta para reserva de combustível e uma posição do interruptor na ignição para manter as luzes de posição acesas com o motor desligado, item que passaria despercebido por muitos usuários. Uma das peculiaridades do modelo era o volante de direção mais para a horizontal, que muitos desaprovavam. Era preciso dirigir mais perto dele para que ficasse ao alcance ideal das mãos. Um de seus pontos fortes, que o mercado não demorou a perceber, era o espaço interno, capaz de acomodar 4 ou até 5 ocupantes bem melhor que seus rivais, algo inesperado diante das dimensões externas. A controversa posição do volante era um dos segredos para isso, ao impor uma postura mais ereta dos ocupantes. Além disso, o 147 oferecia ainda um porta-malas razoável para a categoria, e a possibilidade de rebater o banco traseiro, algo então incomum por aqui. Alojado no compartimento do motor, o step liberava espaço para a bagagem, solução inteligente que seria mantida no seu sucessor, o Uno. Outra vantagem era estar sempre acessível, sem se precisar descarregar o porta-malas em caso de furar o pneu. Item de segurança de série e notável era o para-brisa laminado, que não se estilhaçava ao quebrar. Seu motor foi projetado pelo engenheiro italiano Aurelio Lampredi, que se notabilizou por desenhar motores da Ferrari. O 1,05 litro fazia sua estreia no 147 brasileiro, entregando 56 cavalos de potência. Apesar da baixa potência, que limitava sua velocidade máxima a cerca de 135 km/h, o 147 era ágil no trânsito urbano e consumia pouco, demonstrando ser o mais econômico nacional durante vários anos. Num teste feito pela fábrica na ponte Presidente Costa e Silva, que liga o Rio de Janeiro a Niterói, o pequeno Fiat precisou de menos de 1 litro de gasolina para cobrir os 14 km de extensão. Em outro teste pouco convencional, desceu os 365 degraus da escadaria da Igreja da Penha, no Rio, com as suspensões trabalhando muito bem. Os testes apareceram em comerciais de TV que deram o que falar. Quanto às transmissões, ele possuía inicialmente câmbios de 4 marchas, e a partir de 83 veio de 5 velocidades opcionais, de série em alguns modelos. Essa foi uma parte muito criticada nele, e você aí já teve um Fiat 147? Deu problema na transmissão? Escreva aqui nos comentários que eu quero saber. A Fiat Nacional saía com mais uma primazia.
A moderna suspensão independente McPherson nas 4 rodas, com a dianteira de molas helicoidais e a traseira com feixe transversal de molas semi-elípticas. Era a primeira vez em que se usava esse conceito na parte posterior de um carro nacional. Os pneus radiais, únicos na categoria, vinham em rodas de 13 polegadas. Aos poucos os brasileiros começavam a gostar do simpático e funcional Fiat, e as vendas subiram. O auge se deu no fim da década de 70, quando chegou a superar Fusca e Brasília em vendas por algum tempo. Em 78, a linha crescia, e ele ganhava as versões GL e a furgoneta. O 147 GL contava com encostas de cabeça nos bancos dianteiros, revestimento aveludado, painel com instrumentos redesenhados e marcador de temperatura do motor, contando ainda com novo volante e cobertura do porta-malas. Já a furgoneta se tratava de furgão com o mesmo formato de carroceria, mas que não tinha os vidros laterais traseiros, o da terceira porta e nem o banco de trás. Era uma versão bem rústica, usada por empresas e frotistas, muito usado na Europa até hoje, mas raro até então no Brasil. Além da Fiat, apenas a Volkswagen ofereceu algo similar nos anos 80, o Gol Furgão. Gosta do Gol? Tem 2 vídeos aqui no canal contando a história dele, incluindo as 10 versões especiais e raras. O link está na descrição, confira. No final de 78, nascia pioneiro de um importante segmento do mercado automobilístico brasileiro. A 147 picape aparecia como a primeira picape derivada de automóvel no Brasil, com o mesmo comprimento do carro, do qual usava até as lanternas traseiras, possuindo uma pequena tampa de caçamba aberta para um lado. Com espaço útil razoável de 650 litros, a capacidade de carga era de cerca de 450 kg, voltada mais para serviços urbanos, e era equipada com os mesmos motores da linha. Esse modelo e sua evolução mais longa seriam as únicas opções do gênero por 4 anos, até que surgissem a VW Saveiro e mais tarde a Chevrolet Chevy 500. Tem vídeo no canal com os modelos que eu acabei de citar, o link está na descrição. Outra novidade desse ano era a versão Rally, com motor de 1,3 litro, desenvolvido a partir do 1,05 litro. Com o aumento do curso dos pistões, ele produzia 72 cavalos e 10,8 kg de torque. Por fora tinha faixas pretas laterais, defletor dianteiro, faróis auxiliares e tomada de ar para a pequena grade sobre o capô, além de rodas de desenho esportivo, ainda de aço. O interior trazia cintos de segurança de 3 pontos dianteiros e bancos reclináveis com encosto de cabeça. No painel completo havia conta-giros, voltímetro e manômetro de óleo. Em números absolutos, seu desempenho era adequado para a época, máxima de 145 km por hora e aceleração de 0 a 100 em 17 segundos. Pesando só 796 kg, com uma direção precisa e suspensão tipo McPherson, ele era mais rápido que o Chevette GP e o Corcel 2 GT. Após testes por todo o Brasil durante 3 anos, era lançado em 1979 o primeiro carro movido a álcool produzido em série no mundo. O Fiat 147 com motor de 1,3 litro e 60 cavalos brutos ganharia o apelido mais tarde de cachaçinha, pelo odor característico exalado pelo escapamento. Embora com taxa de compressão baixa para o álcool, superava em velocidade máxima, aceleração e retomada o similar à gasolina. Nessa época, a Fiat contava também com a versão mais luxuosa, a GLS, com carburador de corpo simples, motor 1,3 litro a gasolina, que fornecia 61 cavalos brutos. Quer saber mais sobre esse modelo? Link na descrição com o top 10 dos modelos especiais e raros do Fiat 147. Assistam depois que vocês finalizarem esse vídeo. A primeira reestilização do Fiat 147 vinha no início dos anos 80. As modificações mais profundas concentravam-se na frente, onde era denominada Frente Europa, com o capô mais inclinado e os faróis vinham com setas laterais, inclusas com as luzes de posição, a metade era âmbar e a outra metade incolor, e os para-choques de aço davam lugar aos de plástico de polipropileno, em cinza ou preto, conforme a opção de acabamento. O básico, a picape e a furgoneta continuavam com a frente antiga. De olho nos interessados em mais espaço para bagagem, em abril de 1980, a Fiat lançava a Perua, na linha 147. Com amplas janelas que justificavam seu nome, era mais longa que os outros modelos em 18 cm, sem alterar o entre-eixos e trazia painel redesenhado, contando ainda com versões C e CL. Concorria com a Chevrolet Marajó e pouco abaixo a Belina, com o grande apelo para o espaço para carga. Transportava 730 litros com o banco traseiro em posição normal ou 1.440 com os bancos rebatidos. Como o teto era mais alto a partir da coluna B, havia espaço para a cabeça dos passageiros de trás. O motor 1,3 litro lidava bem com o peso, pouco maior, cerca de 840 kg,
e o tanque de combustível que comportava 52 contra 43 dos outros modelos, para aumento de autonomia. Já em 81, a picape passava a usar a plataforma da Panorama, ficando 15 cm mais longa e com capacidade de carga para 570 kg. As lanternas agora vinham da perua e a tampa da caçamba abria-se para baixo, sendo descartado o motor de 1,05 litro. Surgia também o furgão Fiorino, de teto elevado e boa capacidade de carga. Já no ano seguinte, a Picape City aparecia com a frente Europa e apelo mais jovem e esportivo, mantendo-se o estilo antigo na básica. Já para o 147 na linha 82, traziam as novas versões Top e Racing, que substituíam a GLS e a Rally, respectivamente. A versão básica agora se chamava 147C e, além da frente Europa, recebia parasol no passageiro e retrovisor interno dia e noite. Para portadores de deficiência física, a Fiat passava a oferecer adaptações, como comandos manuais de acelerador e freios. Ainda em 82, o 147 recebia aprimoramentos na transmissão. Tratava-se da troca dos sincronizadores de primeira e segunda marchas, juntamente com o trambulador, que de início só nas versões de motor 1.3, para aliviar o conhecido e criticado esforço nos engates de transmissão. Para a economia de combustível, as novidades eram a válvula termopneumática Termac, que enviava ar aquecido pelo coletor de escapamento para o filtro de ar, e o sistema Cut-Off, que cortava a alimentação de combustível em desacelerações, como nos atuais sistemas de injeção. Já nos utilitários, o Fiorino ganhava em 82 uma variedade de versões. Além do modelo tradicional para carga, estreava o de passageiros, o 7 Giorni ou 7 dias em italiano, com bancos traseiros que rebatiam quando se precisasse carregar mais objetos do que pessoas. O Vetrato, ou envidraçado, com amplos vidros da parte traseira, mas sem os bancos. E o Combinato, com bancos traseiros laterais que podiam levar até 3 pessoas cada, sem muito conforto, é claro. Essas versões anteciparam o que se tornaria comum por volta dos anos 2000, utilitários de uso misto, como o Doblô da própria Fiat, o Citroën Berlingo e o Renault Kangoo. A suspensão de todos os comerciais leves, incluindo a picape, era diferente do 147 para suportar mais carga. A mola traseira tinha 4 lâminas, contra 3 do automóvel. Mais novidades chegavam para a linha 83. Embora o 147 continuasse com o estilo Europa, a Fiat apresentava o Spazio, versão atualizada e mais luxuosa. Adotava faróis maiores, grade com desenho próximo ao que seria o Uno, nova identidade de 5 barras inclinadas, outras lanternas e vidro traseiro maior para ganho de visibilidade. Nas laterais, viam largas molduras de plástico e repetidores de luz de direção nos paralamas. A versão esportiva TR recebia atualizações, trazendo ainda 2 defletores traseiros, um no fim do teto e outro abaixo do vidro, e faróis de longo alcance, acionados apenas com o facho alto. O interior tinha bancos esportivos com encosto alto integrado, volante de 4 raios e painel com conta-giros, voltímetro e manômetro de óleo. Na mecânica, o Spazio trazia caixa de 5 marchas nos modelos de 1,3 litro para reduzir o consumo e o nível de ruído na rodovia. O rebaixamento da coluna de direção em cerca de 3 cm reduziu o incômodo do volante inclinado demais. Inovação era o pedal de embreagem com folga zero, que dispensava o ajuste periódico da folga. Com o desgaste progressivo do disco, o pedal subia em direção ao motorista. A variada família crescia em março de 83, com a chegada do sedã Odd. Usando a mesma plataforma da Panorama, o destaque era o porta-malas maior que o de outros modelos superiores, mas as linhas não agradavam muito. A traseira alta e retilínea destoava do conjunto. O Odd deu origem a uma interessante versão esportiva, a CSS, que homologava o modelo para a competição no Campeonato Brasileiro de Marcas. O motor 1.3 passava para 1.4, para desenvolver 78 cavalos e 11,2 kg de torque nas versões de rua. Outras alterações técnicas passavam por menor altura de rodagem, suspensão traseira mais firme, direção mais rápida, rodas de alumínio e nova embreagem. No interior, estava um volante de 4 raios do Spazio TR, bancos revestidos de veludo cinza e instrumentos adicionais, como conta-giros, voltímetro e manômetro de óleo. Já na linha 84, as molduras laterais passavam a contornar as caixas de roda, e o motor 1,05 tinha elevada a taxa de compressão, e a City recebia novos instrumentos e volante. Com o lançamento do Uno em agosto de 84, o mercado recebia um Fiat com linhas avançadas, ótimo espaço interno e o mesmo conjunto mecânico do 147. Gosta de Fiat Uno? Link na descrição com a história completa dele. À medida que o Fiat Uno começava a fazer sucesso, as vendas do modelo antigo caíam, e o fabricante preparava a sucessão.
O Espaço sucumbia no mesmo ano, o Audi em 85 e a Panorama um ano depois, sucedidos pelo Prêmio e a Elba. Um ano após a City, o 147 recebia para 86 à frente do Spazi, conservando os para-choques mais estreitos e sistema automático de injeção de gasolina para a partida frio. Responsável por apenas 11% da produção da Fiat, o 147 saía de produção em dezembro do mesmo ano, mantendo os utilitários até 88. Foi um carro valente que cumpriu sua missão. Agora chegou a hora de ceder espaço a novos modelos mais modernos, anunciava o diretor superintendente da empresa, Silvano Valentino. Foram fabricadas 709.230 unidades entre Fiat 147 e Espaço, sendo 536.591 vendidas no país e 172.639 exportadas, que somadas os derivados alcançam 1.117.288 veículos. Poucos automóveis causaram tanto alvoroço no Brasil quanto o Fiat 147. Com estrutura monobloco, motor transversal e tração dianteira, o seu conceito era uma evolução dos veículos e predecessor de todos os automóveis modernos. O excelente aproveitamento de espaço interno, a imbatível economia e até então a inédita estabilidade trouxe várias inovações e fez dele um carro que definitivamente entrou para a história. Aquele carrinho estranho, de transmissão difícil e aparente fragilidade, provocou algumas revoluções, mudando para sempre o jeito de se fazer automóvel no Brasil. Gostaram do vídeo? Então deixe seu like e compartilhe ele nas suas redes sociais. Não esqueça de conferir as outras matérias disponíveis aqui no canal, feitas especialmente para você que é apaixonado por carro. Me sigam também nas redes sociais, lá estarei interagindo com vocês diariamente. Lembrando a vocês que tem vídeo novo toda semana aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.